Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Vem, João. Hebreus 5, 11 em diante. Eu sei. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir, pois foi feito quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos judeus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, necessitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Fala os nossos corações, nos oriente, nos ilumine, para que possamos entender e compreender a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mas tem que considerar esse texto a necessidade que temos de praticar a palavra do Senhor, a necessidade que temos de apropriar da palavra do Senhor. Isso é muito importante. Pense bem que o apóstolo que escreveu isso aqui, não sei se é o apóstolo Paulo ou alguém escreveu. O texto começa dizendo, no versículo 11: a este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele mostra assim, que as pessoas estavam ouvindo a palavra do Senhor, mas eles estavam passando por uma dificuldade, porque eles tinham dificuldade de praticar aquela palavra. Eles tinham conhecimento da palavra, mas eles não tinham apropriado da palavra. Vamos fazer um exemplo para você poder ter noção bem. Pense bem, vamos lá. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O que diz lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí vem a primeira pergunta: você conhece essa verdade? Eu conheço, pastor. Você já apropriou dessa verdade? Essa verdade já mudou a sua vida? Você já foi liberto mesmo? Você já foi transformado? Você já apropriou dessa palavra? Jesus vai e diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Você conhece essa palavra? Ele diz: olha, eu conheço. Mas você já apropriou dessa palavra? Essa palavra já fez transformação na sua vida? O que se tem ideia deste texto é isso aí. As pessoas eram tardias, eles não tinham essa preocupação no coração deles de apropriar da palavra. É por causa disso que nós sempre incentivamos as pessoas a ter um devocional, a passar um tempo com Deus, a buscar verdades, estudar um texto e buscar verdades e aplicar na sua vida. Que não adianta, irmãos, a gente falar da palavra para os outros, ou conhecer a palavra, se eu não apropriei da palavra, se eu não tenho experiência com a palavra, se essa palavra não transformou, não impactou a minha vida. Então a gente pode falar bonito. A prática dá essa ideia, irmãos, da gente falar e praticar. E Jesus mesmo trata em outro texto, quero explicar isso aqui porque, observa bem, Jesus fala a respeito da pessoa que ouve a palavra e não pratica. Ele compara essa palavra com quem? Construiu a sua casa sobre o quê? Sobre areia. Então a pessoa escuta, ele escuta a palavra, ele lê a palavra, ele fala da palavra, mas ele não se apropria da palavra. Então ele compara essa pessoa como o quê? Como alguém que construiu sua casa sobre areia.
que aí veio os temporais da vida, e a pessoa não pode suportar, porque a vida não é fácil. Parece que, pastor, a gente fala uma coisa, praticar outra, na hora de viver isso, é por causa disso aí. É difícil da gente, irmãos, viver na adversidade e nos problemas, porque muitas vezes no tempo que a gente é apropriado de uma palavra, a gente tem experiência pela palavra, e permitir que a nossa vida seja transformada pela palavra do Senhor. Então, porque a palavra do Senhor é a verdade, irmãos. A palavra do Senhor nos liberta, ela nos transforma. Mas desde que eu confronto, porque a Bíblia pode ser um livro qualquer para as pessoas, mas ela é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, irmãos, ela penetra a ponto de separar algo que ninguém consegue separar, a alma do espírito. E tem até divisões teológicas isso aí. E a palavra ela separa, ela faz separação entre o corpo e a alma. Coisa inseparável, ela separa. Coisa que a gente não consegue separar na mente, ela separa, porque ela partiu do coração, ela partiu da mente de Deus. Então aquele que ouve a palavra e não pratica, é como alguém que construiu sobre areia. Veio as provas dessa vida, veio a tempestade, e a pessoa, é grande a sua ruína. E observe bem que ele coloca a segunda colocação. Aquele que ouve a palavra e pratica, ele construiu sobre o quê? A rocha. E aí vem o quê? Os ventos, vem as tempestades da vida. E a pessoa suporta as tempestades, porque ele foi e colocou, está sobre a rocha. E ele compara essa pessoa, então, a pessoa que ouve a palavra e apropria da palavra. Isso é muito importante, gente. A gente poder apropriar da palavra. Porque você pode falar bonitinho com as pessoas, pode pregar bonito, pode, sabe? Pode falar mil coisas. E você não viver isso. Isso é algo que é cobrado da gente, principalmente da nossa família. Pense bem o que a Bíblia diz ali: marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Imagina bem, eu tenho que apropriar essa palavra. Eu estou passando por Cristo, então eu devo amar a minha esposa como Cristo. Eu preciso apropriar, eu preciso viver isso. E quando eu não entender que isso é o meu dever, e quando eu não estou fazendo isso, eu estou em pecado, então eu tenho que me apropriar. Senhor, eu quero viver isso. A tua palavra está me ensinando. Então eu entendo, irmãos, que tem muitas coisas boas que a gente devia apropriar. A galera quer apropriar de bênçãos, né? De dinheiro, de bênçãos materiais, para postar a bênção, irmão. Então eu quero tomar a bênção, postar a bênção, sei, irmãos. É você tomar a posse da palavra. Você colocar a prática, principalmente os ensinos de Jesus, o sermão do monte, na sua vida. Tomar posse mesmo. Deus, eu quero apropriar dessa palavra. É a transformação, irmãos, do Espírito Santo. O Senhor faça as nossas vidas. Mediante o momento que nós quebrantamos diante de Deus e buscamos a leitura da palavra, a meditação na palavra. Porque a palavra do Senhor, irmãos, é a mesma palavra que criou os céus e a terra, que formou o homem. Então isso é muito importante, irmãos. Ao ler a palavra, aproprie da palavra. Tome posse dela. O Senhor, eu quero viver isso na minha vida. Essa palavra transforma a minha vida. Como homens do passado foram transformados. Observe bem que você, ao ler a palavra, você vai até o Senhor, eu quero viver isso. E observe bem que esse texto aqui, quando ele é escrito, nos mostra, a vosso respeito, tendes muitas coisas a dizer, e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir, pois, com efeito, alguns deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Observe bem, já é tempo de você ser maduro. Observe bem, irmãos, muitas vezes nós, os crentes, quando as pessoas dão tanto vacilo, uma coisa tão boba, que a pessoa tem vencido há muito tempo, essa pessoa despreza. Parece, irmãos, que as pessoas vai tendo tempo que ele aceitou Jesus, que está na igreja, digamos assim, conversado, ele vai acostumando. Começa a acostumar a falar mal dos outros, fazer coisa errada, acostuma no seu canto também aí, faz os compromissos, depois não assume os seus compromissos que fez com o Senhor, com o seu ministério, com a sua vida com Deus. A pessoa vai esquecendo e vai relaxando, irmãos, e o pecado vai tomando conta da vida da pessoa. Então isso é muito importante, irmãos, a gente permitir que a palavra não seja tardio em ouvir. Que a palavra do Senhor fala a respeito dos bem-aventurados, mansos, né? E humildes de coração. Então nós devemos ser mansos, mansos na ideia de ouvir rápido, de não ficar protelando a voz, é viver a palavra na prática, que essa palavra transforma a nossa vida. Não adianta a gente querer vencer pecado, vencer coisas. Olha, na palavra a gente consegue caminhar, a palavra do Senhor transforma as nossas vidas. Mas a partir do momento que a pessoa despreza a palavra, para de meditar na palavra
ele já começa a sua defasagem na vida espiritual. O velho homem começa a crescer novamente. Eis a razão que aqui o autor dos Hebreus trabalha, nós observamos pela frente, vai dizer de pessoas que tiveram, digamos assim, diz que é até impossível, uma pessoa que esteve na presença de Deus, ele pôde usufruir dos poderes do mundo da era vindoura. Observe a ideia que se tem, irmãos. Nós, quando nascemos de novo, nós recebemos quem na nossa vida? Quem, irmãos? Vai falar alto. Quem que a gente recebe na nossa vida? Vou falar alto. O Espírito Santo de Deus, pastor. Amém? Observe bem. Você recebeu a terceira pessoa da Trindade, meu amigo. Gente, ninguém te segura, filho. Você começa a viver o céu aqui na terra. Rapaz, a terceira pessoa da Trindade, alguém, esse ser que criou os céus e a terra e tudo que existe, o ser que sustenta todo o universo, ele foi colocado no seu coração, ele foi colocado dentro de você, e você tornou o quê? O templo do Espírito Santo. Observe bem, irmãos. Então esse alguém que nasce de novo, ele precisa começar a viver isso, irmãos. E aqui o autor dos Hebreus começa a trabalhar isso. A pessoa com o tempo deveria ter crescido, ter vencido tantas coisas na vida dele, irmãos. Mas quando ele olha para trás, as coisas pequenas se tornaram gigantes para ele. E aí ele fica embaraçado, irmãos. Aí você vai encontrar tantas pessoas, irmãos, sofrendo tanto e tanto e tanto, irmãos. E eu digo, irmãos, tantas pessoas, tanto que é crente, sua vida não foi transformada. Ele não conseguiu apropriar da palavra. Ele andou com a palavra, ele leu, mas essa palavra não transformou a vida dele. E quando alguém fala, alguém está me julgando, ninguém pode julgar ninguém não. E ainda não admite que precisa ser transformado. Então ele mostra, irmãos, que já devia ter tempo de você ser mestre. E você está lá no começo, está engatinhando. Alguém começando na vida cristã, olha, já é tempo de você ser mestre. Aqui é uma exaltação para a gente, irmãos, para a gente poder avaliar. Hoje, quantos anos tem que eu sou crente? É 20 anos? É 25? É 15? Quanto é? Como está a sua maturidade cristã? Você ainda é criança? Você é alguém movido por coisas? Como está o seu relacionamento com Deus? Os baques que a vida tem te dado é como criança? Bateu em mim! Ou você vai entender que a vida você apanha na vida e você tem que aprender com o esforço que você leva? Então nós precisamos de amadurecer esse que o autor dos Hebreus trabalha com isso aí. Quantas pessoas que têm quanto tempo que está na igreja são bebês espirituais? Qualquer coisinha está triste, está zangado, qualquer coisinha diz que o meu pavio é desse tamanho e eu sou igual ovo na frigideira. Se me quebrou, bateu em mim, me quebrou, se eu espalhar ninguém me ajuda. Não é isso mesmo? Eu acredito que o pavio é desse tamanho, você briga com um com o outro. Tem que analisar essas coisas, irmãos. Então já é tempo de você ser adulto e você ainda está criança, está como se fosse um novo convertido, a ponto do novo convertido, pessoal, já fosse mais que muito tempo falando. E observei que aqui o autor dos Hebreus, ele continua algo que me chama a atenção, já chegando ao final aí, ele diz o seguinte, a respeito, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm nas faculdades essas citadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Observe que a pessoa, irmãos, quando se apropria da palavra, a ideia que se tem é que a pessoa quando converte, ele recebe a palavra, mas ele tem as dificuldades e adaptações de poder entender e compreender a vontade de Deus, porque falta experiência e conhecimento de Deus na vida dele. Falta conhecimento de Deus e experiência. Ele é um novo convertido. E com o tempo que a pessoa está na vida cristã, quer ser bem prático para a gente entender. Não adianta ficar pregando horas e horas. Então a pessoa quando converte, ele recebe a palavra. Mas olha, ele não tem conhecimento de Deus e nem experiência suficiente para poder caminhar. Então ele precisa da ajuda da igreja, dos irmãos maduros, alguém para poder ajudar. Diz, olha, eu já passei por isso aí, fica tranquilo, meu filho, a tempestade vai passar. Espera-se que na igreja tem pessoas adultas para poder socorrer as pessoas que estão chegando. E com o tempo essa pessoa vai amadurecendo, ele vai entendendo como a vida cristã é, que a vida cristã não é um mar de rosas.
E a pessoa que amadureceu, agora ele consegue discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal na sua vida. E ele vai entender que as coisas que acontecem na vida dele vai estar cooperando para o seu próprio bem, porque Deus o ama e ele ama o Senhor. E ele consegue amadurecer, ele consegue crescer, ele consegue assim alimentar de um alimento sólido, ok? De algo, irmãos, quando mostra sólido, é questão da pessoa poder abrir a sua mente e poder entender o que está acontecendo. Porque observa bem, quando pensa em novo convertido, a pessoa tem dúvida de tudo. Eu disse isso, meu pai brigou comigo, minha mãe brigou comigo, fulano me expulsou de casa, o meu professor me criticou, sabe? Então eu preciso de alguém amadurecido, alguém que já passou por várias, a sua fé já é sólida, ele tem alicerce, a sua casa está sobre a rocha, ele é como os montes de Sião, que não se abala, e ele pode dar suporte para aqueles que estão. Então, sendo mestre da ideia, irmãos, que cada um de nós que temos tempos de convertido, nós temos que ter uma fé, assim, uma fé a ponto, ou uma vida cristã, ou uma vida transformada pela palavra, a ponto de a gente ajudar os novos que estão começando, e aqueles que estão naufragando na fé. Então aqui ele mostra que o tempo de vocês já era para ser mestre, mas olha, vocês são crianças, e a ideia que tem, irmãos, que a criança, a pessoa se corre atrás de dentro de doutrina, a pessoa uma coisinha está triste, está angustiada, falando igual comigo, não sei o que lá, sabe, a pessoa não está com medo disso, com medo daquilo ali, e assim por diante. Tem medo de mal olhado, gato preto, botar uma olhada no carro, pastor, um carro no carro, e assim por diante. São coisas assim. Está achando que meu vizinho fez macumba para mim, pastor? Eu estou achando que alguém esse olho gordo de mim. Eu conheço. São coisas, irmãos, que você vê no meio dos crentes, de muitas crianças por aí, que não sabem o que é da vida, não entende a vida cristã, não tem conhecimento da palavra. Então que nós possamos uma cada dia mais, irmãos, ler a palavra, mas se apropriar da palavra. E apropriar como? Nos momentos devocionais, pedindo ao Senhor, fala comigo, encontrou a verdade? Encontrou. Um texto simples, mas direto da palavra, medite nela, estude aquele texto. Deus, eu quero aplicar esse texto também, eu quero meditar nesse texto também, eu quero que esta palavra transforme comigo, eu quero ter experiência com Deus. Amém, irmãos?